O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Hoje eu quero conversar com consulentes, com médiuns, eu quero conversar com pessoas que estão na Terra, que estão caminhando e que estão na busca de uma construção de algo, de uma construção de si mesmo. Eu quero começar esse vídeo colocando uma pergunta importante. Você já refletiu, você já parou para pensar o que realmente sustenta a vida de uma pessoa? A pergunta é interessante e que poucos param para refletir e para pensar. O que faz alguém caminhar com firmeza, com solidez, com respeito por si mesmo e pelos outros? A resposta está numa palavra muito antiga e que soma todo o sentido dessa reflexão. É dignidade. A dignidade, traduzida do latim, significa o que tem valor, o que é digno, o que é valioso, o que é adequado ao seu propósito. Dignidade é o reconhecimento interno dentro de você e externo, no meio que você vive, do que você possui de valor, do que cada pessoa possui de valor. A dignidade, ela aponta um eixo moral, emocional, que organiza e que define a relação que nós estabelecemos conosco e com os outros. Dignidade, ela não é orgulho, não é vaidade, não é superioridade. Dignidade é um valor intrínseco, dignidade é bom senso. E olha só que interessante. Tudo aquilo que nos é caro, que nos é valioso, individualmente, sim, está relacionado a absolutamente tudo aquilo que eu, enquanto livre-arbítrio, defino e escolho participar da minha vida. Tudo. As pessoas que estão ao meu redor, a profissão que eu exerço, as responsabilidades que eu assumo, os caminhos que eu elejo no sentido de fazer uma trajetória. A partir do momento que eu não exerço isso, eu começo a formar lacunas dentro de mim enquanto pessoa. E quando eu formo essas lacunas internas, eu vou gerando frustrações, eu vou desenvolvendo carências e, consequentemente, a minha participação enquanto um cidadão social, ela fica fragilizada e ela não se executa como tem que se executar. Porque se eu não for digno comigo, com as escolhas que eu faço, se eu não assumo veementemente as minhas responsabilidades, eu não terei dentro de mim aquilo que vai gerar uma equidade nas minhas relações. Eu não vou gerar harmonia e assim por diante. Então, tudo aquilo que eu escolho para a minha vida, tudo aquilo que eu assumo enquanto responsabilidade, é fundamental. E verificar isso é uma coisa muito simples. Vamos pensar? A sua esposa e o seu marido têm apenas você, único, como parceiro. Os seus filhos, eles só têm um pai e uma mãe, não tem outro. O seu exercício profissional, no momento em que você está executando, sim, você é insubstituível, porque não tem uma outra pessoa que vai atender a necessidade dos outros que necessitam do seu trabalho. Aos médiuns, a sua família dentro do terreiro precisa da sua função, precisa da sua vibração. E quando eu não exerço isso, quando eu repudio o esposo, a esposa que eu tenho, o filho que eu tenho, quando eu não exerço a minha vida profissional de maneira responsável,
quando eu não trabalho me dedicando ao meu terreiro, eu vou fazer com que todos esses padeçam pela irresponsabilidade, pela não dignidade de um exercício pleno que eu deveria estar exercendo. A dignidade, ela é o pilar mestre do amadurecimento humano. Uma pessoa que vive a sua dignidade, ela amadurece, ela aprende a se posicionar, ela entende os seus limites, ela constrói uma vida com coerência, com respeito e com paz. Ela fortalece a autonomia, ela organiza as suas escolhas, ela te protege emocionalmente e ela te regula as emoções. Por quê? Porque você não oscila, você não flutua. O que é flutuar? Eu estou casado e quero uma outra pessoa. Eu tenho um filho e não quero ser pai. Eu exerço a minha profissão, mas eu queria exercer outra. Eu vou buscar uma orientação com uma entidade no terreiro e saio de lá blasfemando e dizendo que a entidade está errada. E isso me faz oscilar. Isso me faz me prender à minha verdade, ao meu orgulho, à minha vaidade. E isso me desregula. Então, todos nós que exercemos ou não a mediunidade, nós somos humanos. E todos nós que somos humanos, independentemente de uma religação a qualquer tipo de credo, de doutrina espiritual, a todo e qualquer ser humano que se diga agnóstico, independente, nós temos uma grande missão enquanto ser humano. A primeira delas, a de sermos felizes através da nossa coerência com as nossas escolhas. A de sermos coerentes com as responsabilidades que nós assumimos. A de termos claro que pessoas necessitam de nós. E esse exercício, ele independe da sua religação com qualquer entidade que transcenda o mundo material. Isso é uma obrigação. E sim, nós temos o grupo de seres humanos que buscam um desenvolvimento espiritual em diversas religiões, em diversas seitas, em diversas filosofias. Dentro da Umbanda, a dignidade, ela passa a ser um valor ainda maior. Mas quando falamos de um médium de Umbanda, essa dignidade, ela é profunda. Porque nós estamos falando de uma interação e de uma relação que vai muito além de um indivíduo material. Ela vai de uma relação que se estabelece com um consulente que necessita muito. E, fundamentalmente, é uma relação que se estabelece com entidades de luz, com espíritos evoluídos que têm uma missão de executar uma grande tarefa do bem, uma grande tarefa fraterna, através dessa conexão. Quando você aceita a sua missão espiritual, você assume uma responsabilidade energética, moral, ética, em que você passa a ser um exemplo, tanto dentro do terreiro quanto fora do terreiro. Você já parou para pensar nisso? Você passa a representar uma linha espiritual de amor, de cura, de caridade, porque você se coloca à disposição de ser um instrumento da paz dessa espiritualidade. E você não pode ter uma postura incoerente de perceber, de pensar e de reagir ao mundo. Você não pode se mascarar de uma santificação falsa dentro do terreiro e ter uma conduta equivocada no seu dia a dia. Porque temos aí um impacto de energia e uma incoerência muito grande. Os seus atos, eles impactam nesta egrégora espiritual e na sua família dentro do terreiro, nos consulentes e no seu guia. É a dignidade que te sustenta.
Porque a dignidade, ela é pautada sobre uma ética, sobre uma humildade, que vai fazer com que você tenha a capacidade de discernir mensagens e ter uma pureza no seu contexto vibratório, uma honestidade. Sem dignidade, o médium se perde do guia. Com dignidade, esse médium, ele se alinha à luz. Qual é o papel da dignidade nesse desenvolvimento? A coerência, a solidez da atitude, do pensamento, assumir responsabilidade sobre você enquanto indivíduo e que vai refletir sobre o outro, impede você, enquanto médium, de usar essa mediunidade com vaidade. Ele vai afastar de você a fascinação, vai manter a sua integridade dentro da gira, vai permitir com que o seu guia trabalhe com liberdade, vai ajudar a manter uma vida emocional e social coerente com a sua missão. A dignidade, ela protege o médium de si mesmo, das suas ilusões, do seu ego, porque somos espíritos errantes, e protege de forças externas que tentam confundir o seu caminho, de outras entidades espirituais menos desenvolvidas, porque você se fortalece. Não somos santos, nem você médium, nem eu, Clécio, Pai Clécio de Oxalá, nem o consulente. E não é essa a finalidade, nós somos espíritos errantes que trilhamos um caminho de desenvolvimento. E esse trilhar é o que nos dá a dignidade. Mas nós podemos nos colocar à disposição de nos desenvolvermos, de estabelecermos uma reforma pessoal e ampliarmos essa capacidade de sermos dignos. Como é que se trilha esse caminho? Como se desenvolve? Diariamente, semanalmente, mensalmente, ano a ano, nós precisamos buscar o nosso autoconhecimento. Nós precisamos saber quem somos, reconhecer as nossas habilidades, as nossas fraquezas. Enquanto trabalhador da seara das almas, nós precisamos estudar, nós precisamos ter conhecimento. Porque quanto mais nós nos autoconhecermos, quanto mais nós estudarmos, nós vamos assumir responsabilidades maiores através das nossas escolhas. Consolidar e desenvolver uma consciência moral. Buscar relacionamentos respeitosos e coerentes, de acordo com aquilo que nós buscamos dentro do mundo espiritual, daquilo que nós buscamos com a nossa fé. Porque se nós não buscarmos essas relações, nós vamos estar optando por condutas que diferem opostamente daquilo que a filosofia religiosa nos coloca. Precisamos cultivar uma autonomia emocional. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos processos, não delegar aos outros, muito menos às entidades. As nossas decisões, elas precisam ser alinhadas aos nossos valores internos, não por medo ou por pressão, por coerência. Essa dignidade, ela nasce quando você se permite ser quem é, sem vender a sua verdade por aceitação. É quando você vive verdadeiramente tudo aquilo que você busca. Isso é assumir o que você é, independentemente de alguém gostar ou não, de alguém te reprimir ou não. É você lutar por aquilo que você vive. A dignidade não é apenas um conceito, é uma luz. A dignidade é uma vibração que te protege, que te faz ficar alegre, motivado, disposto a levantar todos os dias e seguir a sua caminhada. Saber que pessoas precisam de você e você precisa se fortalecer. Na Umbanda, essa luz ilumina não só o médium,
ilumina toda a corrente, o consulente, e todas as vidas, e toda a emanação que busca semear um processo de caridade. Cultivar a dignidade é evoluir. Cultivar a dignidade é honrar o seu guia, é honrar a si mesmo, honrar ao seu consulente, é honrar uma missão que escolhemos antes mesmo de nascer. E você, consulente, que não desenvolve a sua mediunidade, você precisa exatamente desse mesmo processo, porque você precisa honrar as suas escolhas. Você precisa honrar as pessoas que precisam de você. Você precisa honrar esse planeta que precisa de amor, de equilíbrio, de paz e de luz. E da mesma forma que o médium se desenvolve para fazer o trabalho no sentido de acolhê-lo, você precisa receber esse acolhimento e transformá-lo para que a sua vida no dia a dia se transforme em algo bom. E não colocar numa prateleira isolada as coisas que você recebe da espiritualidade. É um caminho árduo, um caminho de luta, um caminho que vale a pena. Ninguém espera a santificação de ninguém, mas sim, a espiritualidade espera que você lute, mesmo que você caia de joelhos, mas que você se levante e que você continue firme e determinado no seu propósito. Isso é dignidade. Meu anjo da guarda, saúda o seu anjo da guarda.